Fala aí pessoal, tranquilo com vocês? Nesse vídeo iremos falar sobre a vida, a biografia de um poeta, cronista, contista e tradutor, que é nada menos e nada mais que o próprio Carlos Drummond de Andrade. E suas obras traduzem uma visão de individualismo comprometido com a realidade social brasileira. O nosso querido Carlinhos de Drummond nasceu dia 31 de outubro de 1902, em Itabira, no interior de Minas Gerais. E ele foi descendente de uma família de fazendeiros tradicionais daquela região de Itabira. Drummond foi filho do Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade, sendo o nono filho desse casal. E desde pequeno, Carlos demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ele ingressou em um colégio em BH. Porém, 2 anos mais tarde foi estudar no internato jesuíta, no interior do Rio de Janeiro, até 1919, onde foi expulso do colégio por insubordinação mental, que é quando alguém questiona e desafia o que é considerado como normal pela maioria das pessoas. Então dá para perceber que o nosso querido poeta sempre foi mente aberta, porque essa expulsão foi levada por causa de uma discussão que ele teve com o próprio professor de português. Assim, logo depois dessa confusão, ele retorna a Belo Horizonte, que a partir de 1921 começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas, considerado o primeiro jornal informativo de Minas Gerais, que reunia adeptos ao movimento modernista mineiro, provavelmente levando essa influência modernista às suas obras. E após um ano, ganhou um prêmio de 50 mil réis no concurso da novela mineira. Mas a vontade do poeta por ganhar mais prêmios literários não acaba por aí, tendo durante sua longa vida prêmios ganhos como, por exemplo, o Prêmio Jabuti, em 1968, o Prêmio Luísa Cláudia de Souza, em 1963 e inúmeros outros. Em 1925, ele lançou uma revista chamada A Revista, que se tornou um veículo do modernismo mineiro. Nesse mesmo ano, se casou com a Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Em 1927, teve Carlos Flávio, que morreu apenas meia hora depois de nascer, uma infelicidade para o casal. Mas Maria Julieta viria no ano seguinte e se tornaria uma das grandes companheiras do pai ao longo de sua carreira, se tornando uma cronista famosa. Em 1930, Drummond ingressou no serviço público como auxiliar do gabinete da Secretaria do Interior, trabalhando durante grande parte da sua vida como funcionário público. Mais tarde, mudou-se para o Rio de Janeiro e empregou-se como chefe do gabinete, onde permaneceu até 1945. Após isso, se aposentou. Mas mesmo com sua longa carreira como funcionário público, ele ainda desempenhou um papel fundamental com seus trabalhos literários e suas obras durante esse período do modernismo brasileiro, tendo No Meio do Caminho como um dos seus poemas mais conhecidos, que foi publicado na Revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época, o poema foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil, já que trazia várias críticas através da ironia do autor. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Aonde tem uma crítica nesse poema, eu não sei, mas tem uma crítica, isso que importa. E após isso, continuou com seus trabalhos literários. E em 1930 publica seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia. Assim, em 1974, lançou seu segundo livro, chamado Brejo das Almas, quando o poeta abandona o descritivismo e acentua o humor e ironia nos seus versos. Na noite de 17 de agosto de 1987, uma segunda-feira, os brasileiros se despediram de um dos maiores poetas brasileiros, Carlos de Drummond, que morreu no Rio de Janeiro em decorrência de insuficiência respiratória. Com a sua saúde debilitada desde o final de 1986, quando sofreu um infarto, Drummond acompanhou a doença e a morte de sua única filha, que foi vítima de câncer, assim morrendo com 85 anos, poucos dias após a morte da sua filha, Maria Julieta. Na noite de 17 de agosto, a Globo noticiou o falecimento de Carlos de Drummond, levando a uma série de homenagens ao poeta em sua programação. Apresentadores, atores e jornalistas expressaram o respeito e a importância de Carlos de Drummond
ao ler trecho de seus poemas ao vivo no ar. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Para onde? E agora, José, José para onde? José para onde? E agora, José, para onde? José para onde? E agora, José. Curiosidades de Carlos de Drummond. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX, possuindo até mesmo homenagem na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua Dois Poetas. E na cidade de Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a estátua conhecida como O Pensador. Até mesmo produziram um documentário, O Poeta de Sete Faces, de 2002, que retrata a vida de Carlos de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Nos anos de 1988 a 1990, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. Em 1926, chegou a ministrar aulas de português e geografia em Itabira, mas voltou para BH e passou a trabalhar como redator no Diário de Minas. Em 1923, passou no vestibular e fez matrícula na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, formando-se por insistência da família, porém não exerceu a profissão. Carlos de Drummond, como um autor da segunda geração do modernismo no Brasil, tinha diversas características em suas obras, como por exemplo a crítica sociopolítica, versos livres, temática do cotidiano, universalismo, traços regionalistas, visto em obras em que ele lembrava da sua região de nascença, a Itabira, e o conflito regional como uma principal característica.